Romanos, capítulo 9, versículo 24. Diz assim: o quais somos nós? Nós o quê? Igreja. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Anunciava a Cristo que ele viria, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito, na santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O mistério do Senhor Jesus, que nós conhecemos, ele não começa quando ele nasceu, além de tudo aquilo que foi maravilhoso. Os magos do Oriente, eles disseram: aonde foi que nasceu o rei de Israel? Nós seguimos a sua estrela e foram parar lá em Belém, de Eufrates. Os anjos apareceram, dizendo paz na terra aos homens de boa vontade. Brilhou-se aquela noite toda, e uma estrela no céu anunciou o nascimento do rei de Israel. Mas como um filho de Deus, para que ele possa dar continuidade ao seu ministério, tinha que alguém preparar o caminho para ele. Foi por isso que João Batista veio, para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele começou a batizar com água. Porque a água, mesmo você estando vivo nesse corpo, quando você se batiza nas águas, você morreu para aquilo que é adâmico, carnal. Mas Jesus veio segundo a carne. Está aqui escrito, ó. No capítulo 9, versículo 1, diz assim: acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui ele nasceu segundo a carne. Mas aqui, em Marcos, diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito do profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a voz que clama no deserto preparará o caminho diante de ti. E apareceu João batizando. No momento que ele vem até João, ele se batiza nas águas, ele já recebe o Espírito Santo. Agora ele se torna filho de Deus. Tantas pessoas haviam batizado, só no momento que Jesus entrou nas águas, o céu se abriu e Deus disse: esse aí é meu filho amado, a ele ouvir. Para ninguém mais. Mas Jesus sai dali, começando o seu ministério, após o batismo. Ele nasceu das águas, e agora Deus chama ele de filho amado, e vai para o deserto e vence o diabo, e volta no poder do Espírito Santo. Qual é o valor que tem o batismo nas águas? E muita gente não são batizadas. Muitas pessoas são consideradas pagãs. Ainda que Paulo escreve dizendo que a igreja foi tirada tanto dos judeus como também do povo gentios. Nós sabemos que ele nasceu de uma virgem mulher. Estava tudo profetizado. Então qual é o valor do batismo? Se o próprio Filho de Deus, que não tinha pecado, se batizou, se torna filho de Deus, se liberta da linhagem davídica, adâmica, que é a carne, e se torna filho de Deus ao padecer, ao morrer nas águas, o homem carnal, e sai o homem espiritual, que recebe imediatamente o Espírito Santo. Aí começou o seu ministério. Tudo em Jesus Cristo é bom, desde o seu nascimento, a Virgem conceber, o aviso do anjo Gabriel, os magos do Oriente, a estrela anunciando o seu nascimento, os anjos cantando no campo para os pastores. Ele foi circuncidado conforme a lei judaica. Nada disso nos salvaria. Só quando ele foi batizado nas águas, que ele se torna o Filho de Deus ungido, e veio para ser o sacrifício que Deus nos deu para nos salvar. Veja o valor do batismo nas águas. Por isso que o batismo é a morte física humana. Quando sai do batismo das águas, um novo ser, mesmo nesse corpo, o ser espiritual, o seu eu eterno. Muitos aí fora são considerados mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Devido ao quê? A não quererem se batizar. Bom, são palavras do Senhor Jesus, não são minhas. Os mistérios estão tudo aqui escrito. Se for falar de Jesus antes do batismo das águas, não tenho muitas coisas para falar, a não ser os sinais da sua vinda. Mas quando ele começou o seu ministério, só foi depois do batismo que João Batista o batizou, para cumprir o que estava escrito pelas leis e os profetas, as escrituras. João o batizou.
O batismo significa sepultamento dos nossos pecados nas águas. Ele não tinha pecado. Qual foi a razão dele se batizar? Só dele ter nascido da Maria, que também é da linhagem de Davi, foi necessário que ele se batizasse. Mas nunca houve pecado nele. E você que é um pecador, que está aí, um pagão, que não é batizado, você vai para onde? Porque se ele veio para os judeus e veio para os gentios, e desses dois povos, ele tirou uma igreja. Uma igreja. O mundo não tem Jesus. Mas ele veio para os três povos. Deus só destruiu a antiguidade depois que Noé entrou na arca. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, e depois do batismo de João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com a virtude do qual andou fazendo o bem, curando a todos e oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Juiz dos vivos e dos mortos. Eles também recebem o Espírito Santo e são batizados nas águas. Deus abençoe a todos.